parece que as pessoas, elas não levam esse caso tão a sério como verdadeiramente um caso de saúde. Mas é de saúde mesmo. Por que eu digo de cuidar da tua saúde? Na verdade, ele quis dizer um problema de doença na tua vida. Você tem que verdadeiramente entender que quando se fala de um Dia Nacional de Prevenção, nós estamos tentando levar para você a informação de que você tem que cuidar de todo mundo que está em casa, principalmente das nossas crianças. Essa nova geração é a geração que mais está comendo, que mais está se alimentando com alimentos errados. Com alimentos que seduzem, que conquistam o seu paladar, mas que no final de tudo vem recheado muitas vezes com graves problemas, principalmente com a obesidade, que traz vários outros problemas de saúde. Segundo um estudo realizado pela Atlas Mundial de Obesidade em 2022 e divulgado pela Federação Mundial de Obesidade, é esperado que o Brasil viva com 29,7% da população adulta com obesidade até 2030. Deste total, 33,2% serão mulheres e 25,8% serão homens. Em 2022, o Sistema Único de Saúde, SUS, acompanhou mais de 4,4 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos de idade. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, desses, quase 1,4 milhão foram diagnosticados com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. Eu pergunto para o doutor, será que eu falei a verdade? Muito bom dia, muito bom dia. Prazer estar de volta aqui no programa. E realmente um tema muito importante, você deu uma real dimensão do que a gente está vivendo hoje. Se a gente pudesse traduzir tudo isso, a gente também está vivendo uma pandemia de obesidade. E por que isso acontece? A gente tem muitos elementos que levam até a obesidade. Você falou de um super importante que é o nosso padrão, nosso estilo de vida. Cada vez mais com alimentos altamente palatáveis, que dão, principalmente na criança e no adolescente, a oferta de ingerir em grande quantidade. Além disso, a gente também tem condições biológicas que fazem a pessoa levar à obesidade. Muitas vezes, a pessoa que tem o problema, ela acaba se perguntando, poxa, mas eu não como muito diferente de outras pessoas, eu como tanto quanto, mas eu tenho o problema e ela não. E isso acontece muito por conta de fatores genéticos, fatores ambientais e que acaba não sendo uma escolha da pessoa. O que a gente sabe é que essa combinação de vários fatores com a dieta, que cada vez mais é uma dieta com muita caloria, está trazendo essa pandemia. O que falar hoje da obesidade e principalmente dessa história na vida dos jovens da obesidade grave? Isso é muito sério. Sem dúvida. E aí é uma coisa que você colocou também, que é encarar a obesidade como um problema de saúde, como uma doença. E não porque é uma pessoa doente por si só. Mas eu acabei de falar que as coisas que levam à obesidade são de características genéticas, passam por fatores ambientais e não é só pelo que ele come, tem um problema de saúde por trás. Eu também estou falando de uma condição que leva a diabetes, pressão alta, aumento de problemas no coração e até de alguns tipos de cânceres. Por que isso é relevante? Se causa tanto problema, não é uma escolha da pessoa, eu tenho que encarar isso como doença. E encarar como doença significa entender a complexidade e fazer um tratamento adequado. Eu ouvi um jovem esta semana me dizendo o seguinte: eu curo, ou penso que estou curando, ou estou tratando minha ansiedade quando estou comendo. Isso acontece com muita frequência e aí vem mais de uma das dimensões do que leva a gente a comer. A gente não come só porque está com fome. A gente come também, existe uma condição chamada que é o apetite hedônico. É aquele apetite que é para satisfação, é para o prazer. E dependendo da situação que a pessoa viva, a comida ela pode servir como um escape, como uma fuga. Inclusive em casos como de ansiedade. Então a gente tem sim pessoas com problemas de transtornos de ansiedade que um dos escapes dela acaba sendo a comida.
E aí a gente tem que chamar a atenção porque a comida não é uma comida arroz, feijão, ovo e salada. Não é arroz, feijão e aquele bifezinho de peito de frango. Não. É aquela comida verdadeiramente que enche os olhos e que traz problemas. Exatamente. Normalmente essa fuga, essa busca em pessoas que têm ansiedade é pelo doce, são por essas comidas mais palatáveis. E isso acontece não só porque todo mundo sente isso mais gostoso, mas também por conta de que a gente já tem estudos mostrando que esse tipo de comida ela modula inclusive a percepção do apetite. Ou seja, as pessoas que comem bastante doces, chocolates, é como se elas tivessem uma maior vontade de comer e uma menor saciedade quando comem, ou seja, conseguem comer mais. E acabam comendo por aquele instante e daqui a pouco sentindo vontade de comer novamente. Exatamente. Aquela latinha de doce já não é mais a latinha de doce, vira um latão de doce, porque você comeu ele todinho, isso, né? E é aquela história, depois você fica passando mal e são vários outros problemas. E vale lembrar mais uma vez e ressaltar a questão das doenças que a obesidade traz para a vida da pessoa. O senhor já falou da diabetes, né? Já falou da questão da própria gordura, pressão alta, né? São vários os fatores, né? Rim, fígado. Exatamente. A obesidade ela pode gerar complicações em praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Então, alguns tipos de cânceres são mais prevalentes em quem tem obesidade, problemas nos rins, problemas cardiovasculares, infarto, derrame, isso tudo pode acontecer. O grande ponto é entender essa complexidade e também entender que tratar, que prevenir isso não depende de apenas um fator. E a família tem que ajudar. Exatamente, até porque das coisas que fazem com que a gente coma, tem também a questão do hábito. E mudar hábito não é do dia para a noite, sim, não é simplesmente eu chegar e dizer, fulano, você tem um problema de obesidade, a partir de amanhã você vai comer uma quantidade menor. Não, isso tem que ser desenvolvido com o tempo. E quando eu estou tratando obesidade, eu estou lidando com uma pessoa que além do hábito, ela tem uma condição biológica que faz ser para ela mais difícil. Muito bom. Vamos então hoje, nesse Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, mais uma vez chamar a atenção, principalmente dos pais, porque criança, adolescente, ainda tem que ter o cuidado do pai para com ele. Você vê seu filho já adulto e você ainda tem que ficar ali incentivando, conversando, o que você comeu hoje, o que você deixou de comer, porque quando você é jovem, você acha que você é super-herói. Que basta você comer qualquer coisa ou comer uma quantidade X ou sair comendo qualquer tipo de alimento, tá tudo muito bom. E não é. O teu futuro é quem vai te dar o diagnóstico do que você fez no teu passado. Então a gente precisa chamar a atenção dos pais da gente, né? Sem dúvida, até porque essa fase da infância e da adolescência é um período extremamente crítico. É o período da vida em que mais a gente desenvolve os hábitos. Ou seja, a pessoa pode não ter o problema naquele momento, mas se ela se habitua a ter uma alimentação fora do padrão, com muita gordura, muito açúcar, a chance dela desenvolver obesidade ao longo da vida é muito maior. Então, se é o momento de moldar o hábito, é onde a gente mais tem que agir. Então, pronto. O importante é a gente lembrar que foi mostrado aqui que as mulheres estão à frente, né? De uma certa forma, e as crianças também. Por que as mulheres? Então, no caso das mulheres, a gente tem vários componentes que explicam. Existe uma condição muito comum que muitas mulheres em idade fértil têm, que é ovários policísticos, que é mais um fator que contribui para isso. Mas não só isso. As mulheres, em média, em geral, elas têm uma taxa de metabolismo mais baixa do que os homens. Isso faz com que precise de menos comida ou menos calorias para que desenvolva obesidade, ou seja, para a mulher, essa restrição, em média, tem que ser ainda maior. E quando chega na menopausa, já não faz tantos exercícios físicos, muitas acabam fazendo também
tem que tomar hormônios e tudo isso influencia, né? Determinadas cirurgias também, né? Sem dúvida. Até o próprio processo do envelhecimento talvez seja o mais determinante para isso. Mas o que a gente observa de fato é que tem alguns marcos na vida da mulher que são sujeitos a ter esse ganho de peso mais acelerado. Muitas vezes é o próprio casamento, a mudança da rotina, a gravidez, a menopausa, tudo isso pode ser fator, pode ser gatilho para o ganho de peso. Vamos desacelerar, amigas? Liga para a amiga e diz, bora fazer um exercício? Bora se alimentar diferente? Bora dar uma saidinha? Cuidado com o preparo dos alimentos. A gente trouxe já aqui uma nutricionista para falar sobre isso. Até isso. Ah, eu como salada, meu amigo também come salada, mas engraçado, eu tô engordando, não tô legal. É o preparo. Né? A gente já mostrou isso aqui, a gente está mostrando no dia a dia. Eu quero primeiro agradecer pela sua presença, tá, Martinha? É sempre muito legal quando a gente traz você aqui para bater esse papo, para passar essas informações, para alertar as pessoas, principalmente no dia de hoje. Então, muito obrigada. A gente vai colocar seu Instagram aí na telinha e você vai reforçar. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, são informações muito importantes que a gente tem que passar. Meu Instagram é o drmartinho.endocrinologista. Qualquer dúvida, quem tiver, pode entrar em contato que a gente vai ter o prazer de esclarecer. Obrigada.